noite, amigos. Chesco Carnevale aqui do Merkabah Dimensional. Hoje eu estou dando sequência à série de projeções astrais, então que eu comecei a fazer desde o mês passado, desde novembro, e eu gostaria de dar sequência ao vídeo passado, que foi falado sobre o sistema de Herculóbios, sobre Nibiru. Para quem não viu ainda esse primeiro vídeo, eu peço para dar uma olhadinha, até para vocês entenderem o contexto da história toda. Mas caso vocês não tenham visto, não tem problema. Vocês também podem ver esse vídeo aqui e caso sintam interesse depois de retornar, vejam o primeiro vídeo. Eu vou falar sobre um aspecto prático, de como aconteceu essa projeção astral, porque eu acho que foi bem interessante. Essas duas projeções que eu estou falando de Herculóbios, elas aconteceram basicamente há quase um ano atrás. Não foram uma nem duas projeções, foram algumas projeções. E hoje em dia, ainda existe esse bloqueio a esse sistema e ainda existe esse monitoramento de diversos seres e diversas confederações, superfederações, o Senado também galáctico. Então está todo mundo ainda acompanhando esse sistema. Mas o que aconteceu há um ano atrás? Eu ainda não estava com essas percepções 100% afloradas. Eu estava já fazendo as projeções, já estava conseguindo ver as coisas, mas eu ainda não entendia muitas coisas que estavam acontecendo comigo. Tá? Então, o que aconteceu? Eu estava no meio de um outlet em Orlando, fazendo compras, e era 1 ou 2 horas da tarde, e me deu um sono, mas foi um sono que eu não conseguia ficar em pé. Então eu virei para minha esposa e falei, olha, eu realmente preciso ir para o carro, eu preciso dar uma descansada. E eu fui para o carro e realmente eu dormi entre aspas, me projetei dentro do carro. Então eu fiz essa projeção, automaticamente eu fiquei numa nave, eu cheguei numa nave que estava em volta desse sistema, mas estava com um alarme, tipo um alerta, luzes piscando vermelho, um barulho, meio que fosse uma coisa assim realmente, uma coisa sinistra que estava acontecendo dentro dessa nave. E tinha uma janela bem grande, mas muito grande, tá, gente? A gente está falando de uma janela muito grande, onde eu via outras naves, e eu via as naves pequenas passando de um lado para o outro. E aí é que eu fui entender que alguns desses seres que estavam no planeta de Nibiru, aqueles seres que a gente já conversou no primeiro vídeo, eles estavam tentando furar o bloqueio de naves através de umas naves deles também. Então estava, vamos dizer assim, que essa frota, essa quantidade de naves que estava lá, estava em estado de alerta para impedir essa fuga. Tá? Foram algumas naves que tentaram fugir. Não vou te falar que todas foram pegas, tá? Eu acredito que 1 ou 2 naves conseguiram sair, outras naves foram abatidas, tá? Agora, o mais impressionante que eu vi foi o seguinte: uma das naves que foi abatida, ela ficou sem propulsão. Então ela ficou perto de uma estrela. Eu não vou falar se é um sol, se é uma estrela anã, eu não lembro agora, mas era uma estrela que tinha um empuxo gravitacional que estava puxando essa nave. Então essa nave, só relembrando, essa nave de seres de Nibiru, tá? Então não eram naves do bloqueio que estava acontecendo em volta de Nibiru. Essa nave, especificamente então, ela estava sendo puxada gravitacionalmente para o planeta. E ela iria explodir, tá? Porque esse planeta, não sei se era plasma, não sei o que, mas era tipo como se fosse o nosso Sol. Então essa nave iria ser destruída. Eu vi chegar uma nave muito grande, tá? Que essa nave meio que jogou um raio trator para segurar essa nave que estava sendo puxada por um tempo. Mas por que segurar somente por um tempo? Porque ela não tinha força também para impedir o que iria acontecer com essa nave. Então a nave ela já estava num limite gravitacional que ela iria ser puxada e iria ser destruída. E houveram alguns resgates dessa nave. Houveram resgates de consciências que eu vou chamar negativadas dentro da nossa perspectiva, deixando bem clara aquela questão de positividade e negatividade que não existe, que existe realmente uma agenda desses seres todos, mas houve resgates com prisões de alguns seres que estavam dentro dessas naves, mas o mais impressionante foi que houveram resgates de pods, de pessoas em criogenia. Então, não foram resgatados todos os pods, algumas consciências que estavam ali em criogenia realmente foram destruídas, tá? E que aí acontece aquela questão da morte cósmica que a gente fala, que a pessoa vira fóton, perde a individualidade, vai junto para o todo, que é a coletividade. Mas houveram alguns resgates de alguns pods,
com seres dentro inconscientes que estavam holograficamente em algum local. Não sei falar se aqui no planeta Terra ou se em algum outro planeta, mas estavam holograficamente em algum local dentro desses pods. Então houve o resgate não só de pessoas ruins que eram prisioneiros, mas também de pods de pessoas em holografia, tá? Então isso para mim foi um desdobramento, foi uma projeção astral, um desdobramento bem interessante. Por quê? Porque me mostrou que isso pode acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Então, às vezes aquele sono hoje, um dia está todo mundo sentido, né? A gente até conversou também sobre isso aqui num outro vídeo. Então esse sono, quando eu falo que a gente está trabalhando, realmente a gente está trabalhando mesmo. E olha, eu devo ter ficado no carro não mais do que, sei lá, 15, 20 minutos. Mas isso tudo que eu estou falando para vocês, eu estou falando de uma forma bem resumida, tá, gente? Isso tudo aí eu poderia falar para vocês que durou tipo 1, 2 dias acontecendo isso tudo. Então, para vocês entenderem também que essa questão de espaço-tempo não existe. Então, às vezes, 15 minutos para a gente aqui são dias lá fora, no astral, né? Dias, ou semanas, ou meses. Então, acontece de uma forma totalmente diferente. Depende realmente dimensionalmente onde a gente está. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, né? Foi uma experiência que para mim foi bem marcante na época onde aconteceu. Quem gostou, eu vou pedir para dar um like, para curtir. Eu vou pedir também para vocês repostarem para o maior número de pessoas possível. E até uma próxima. Muito obrigado.